Laporte, Tribuna Band. A gente vê durante a apresentação, a gente esteve aqui na coletiva, a gente via que realmente o Ricardo ele era um cara envolvente, era um cara por cima, as palavras dele, ele vibrava dentro de campo, mas infelizmente não deu certo, né, Renato? E eu acho que não dando certo, tem que se mudar. A mudança foi feita, tomara que seja para melhor. Sim. Como você bem falou, Laporte, ele é um cara muito para cima, alto astral, bom de grupo, trabalhador, chegava aqui todo dia, 8 da manhã, e ia embora todos os dias, 6 horas, 7 horas. A gente teve uma relação muito legal nesse meio tempo, mas o futebol nos pede essas tomadas de decisões difíceis quando os resultados não vêm. Em algumas competições, a gente tem um pouco mais de paciência, a gente tem um pouco mais de tempo, as consequências dos resultados são menores. Aqui a gente não tem tempo, são 9 rodadas, já se passaram 5, o Rio Branco está na zona de rebaixamento, apesar de ter uma partida a menos, ele está na zona de rebaixamento, essa é a nossa realidade hoje, e a gente precisou fazer uma mudança para respirar novos ares, novas filosofias, tentar trazer a mudança que a gente espera, que a torcida espera, e começar, né, a respirar realmente um ar vitorioso, que é o que a gente espera para esse ano. Além da mudança do comando técnico, vai acontecer alguma outra, tipo preparação física, também atletas poderão ser dispensados? A princípio, apenas o comando técnico, não tem nenhuma lista de dispensa de atletas nesse momento. O treinador que aqui chegar vai ter liberdade para a gente conversar sobre isso, ainda não tivemos tempo, foi tudo muito rápido, inclusive ele nem chegou aqui ainda, então a gente vai ter oportunidade de conversar pessoalmente a partir de hoje, mas acho que principalmente agora seriam peças de reposição do elenco, que a gente entende que a gente precisa de mais 2 ou 3 peças para complementar o elenco, trazer um pouco mais de casca, um pouco mais de saúde para esse momento. Eu posso até falar um pouquinho mais sobre isso depois, mas a gente entende que o momento é muito mais de chegada de atletas com espírito renovado, sem toda essa pressão, essa carga que a gente vem sentindo para conseguir nos ajudar, do que saídas. Dentro desse contexto, o professor Helder Souza, que trabalhou aqui, Sim. estava no Botafogo, está voltando, né, para o Rio Branco. Vai trabalhar como profissional? O Helder está no Sub-20. Ele está no Sub-20, mas ele é um profissional muito gabaritado, nos ajuda, a gente tem uma troca excelente, eu acho que a gente tem grandes profissionais de altíssima qualidade em todas as áreas do clube, e como nós, né, trabalhamos no mesmo ambiente, a gente tem muita troca, a gente se ajuda, a gente complementa treino um do outro, então o Helder é mais um desses grandes profissionais que nos ajudam. Renato, Thierry Calil no Jornal S hoje, queria saber de você qual foi o critério utilizado para a escolha do novo treinador, tendo em vista que é uma mudança urgente, restando apenas 4 jogos, contando jogo atrasado no resto do campeonato. No final do mês já tem Copa do Brasil, aí depois já embala Campeonato Brasileiro e o Copa da Seleção, enfim, o resto da temporada. Qual foi o critério utilizado para essa mudança agora urgente? Primeiro, assim, a gente não confirmou oficialmente, é importante deixar claro o nome do novo treinador, apesar do Robson ser um cara que ele sempre se antecipa e me causa muitas dificuldades, mas está palavrado, está encaminhado, a gente só precisa que ele chegue aqui para a gente, enfim, definir os últimos pontos, mas não vou fugir dessa pergunta do Rodrigo, realmente é uma situação que está muito bem encaminhada, ele está a caminho de vitória, e é questão burocrática agora para anúncio e para todo o resto. O Rodrigo é um cara que conhece o futebol capixaba, ele já foi campeão aqui, ele já tirou um time importante do nosso campeonato de uma situação parecida com a nossa, então ele é um cara que ele tem essa experiência que a gente precisa para esse momento, ele vem de uma sequência de disputa de Série D, então era muito desafiador a gente encontrar nomes que conseguiriam preencher todo esse calendário, né, que conhecessem o Campeonato Capixaba, porque a gente não poderia agora negligenciar isso e falar, não estamos preocupados com a situação do Rio Branco. E isso aqui a gente não esconde, a gente está preocupado e a gente está trabalhando para reverter. Só que eu tenho, uma semana depois que acabar o Capixaba, eu tenho uma Série D. Então, será que a gente deveria
ter alguém que resolveria por 2 meses e depois trocar, então a gente não entende que é o caminho, a gente entendia que era o nome óbvio que conseguia nos trazer essa experiência no futebol capixaba e também tivesse uma experiência na Série D. Então, o critério básico foi isso. O Rodrigo, eu conversei com ele por um bom tempo, ontem foi um dia longo. A gente tem por princípio, né, não conversar com o treinador enquanto a gente tem um treinador comandando, então a conversa com o Rodrigo começou a partir do momento que eu presencialmente anunciei para o Ricardo a saída dele, então foi um dia longo, conversei bastante com ele, eu entendo que ele é um cara extremamente preparado, dificilmente, eu não sei se eu já vi outro profissional que quisesse tanto estar num lugar como ele quis estar aqui. Ele fez muita questão de estar aqui, fez um grande esforço para estar aqui. Para quem não sabe, ele estava empregado até ontem, até ele perder ontem, ele era o segundo colocado do campeonato, né, da Paraíba, teve uma derrota para um adversário muito forte, enfim, mas é um cara que quis muito estar aqui e vai ser muito bem recebido. Renato, se você me permite, eu queria fazer uma pergunta um pouco mais longa em 2 partes. Por favor. A primeira em relação à montagem do elenco, né? A gente discutiu lá atrás, né, com o próprio Ricardo Balquim e com o Guilherme, em relação à montagem desse elenco. E várias peças desse elenco tinha uma relação direta com o Ricardo, né? Foram peças que foram pedidas por ele. Queria primeiro saber como fica a situação desses atletas, principalmente diante do questionamento que a torcida tem feito em relação a esses nomes pontualmente. E o segundo ponto é em relação à disputa de Série D, já pensando lá na frente. É claro que hoje a atenção está toda voltada para o estadual, para as costas da equipe, porém a gente já identificou algumas lacunas dentro do elenco. Já existe uma conversa de reformular talvez uma parte considerável desse elenco a longo prazo, pensando nas outras competições? Tá, vamos lá. Sobre os jogadores que tinham relação antiga com o Ricardo, não eram tantos, tá? Vamos lá, posso falar caso a caso. A gente tinha o caso do André, goleiro, que foi um jogador da confiança dele, um pedido dele. Acho que ele fez uma partida ontem muito confiante, né? Ele nos ajudou muito, então não tenho o que questionar. Foi a segunda partida dele, a primeira partida contra o Nova Venécia, não teve nenhuma culpa na derrota. Então, assim, 2 partidas que eu simplesmente não tenho o que falar se não elogiar. Então, isso é um ponto de partida. A gente vem pro Dudu, que é um jogador que já tinha trabalhado com ele há algum tempo. Dudu é um cara que a gente confia muito, muito. A gente entende e já sabia que ele teria dificuldade física nesse primeiro momento, porque ele vem de um campeonato, né, de um ano de 2024, onde ele jogou só 3 partidas inteiras, né? Mas é um jogador que sempre que entrou ele performou da forma que a gente esperava, tem uma evolução natural física que ele vai atingir, e se a gente tivesse um pouco mais de tempo, certamente ele não estaria jogando tanto. Então está se sacrificando em nome do grupo. Ontem, inclusive, até 20 minutos antes do jogo ele ia jogar, mesmo com muita dor, porque ele sabe da importância dele. Então a gente vem pro Darlan, que é um jogador que vinha jogando, né, que já conhecia o treinador, um jogador que tem atendido nossas expectativas, um jogador jovem, forte, que eu entendo, né, que ele tem performado dentro do que a gente espera, talvez até acima para algumas pessoas. E tem a situação do Daros, que foi um outro jogador, que foi um jogador que veio a pedido do Ricardo, mas como uma aposta. Ele não veio para assumir nenhuma responsabilidade, né? Em uma composição de elenco de 23, 24, 25 atletas, você não tem 25 jogadores prontos, até por uma questão de gestão de elenco, né? É importante a gente ter espaço para algumas apostas. O Daros faz uma partida contra o Porto Vitória, onde ele entra numa fogueira contra um adversário muito difícil, um adversário que estava perdendo o jogo, precisando da vitória, né? O Porto Vitória está numa situação um pouquinho melhor do que a gente, mas uma situação muito difícil também. Trabalho capacitado, estrutura, e enfim, ele entra numa fogueira. A gente entende, né, que era natural que ele fosse sentir aquele jogo. Ontem ele descobre 20 minutos antes do jogo que ele ia jogar, e faz um primeiro tempo onde o pênalti foi um cruzamento dele e o gol foi um desarme e um passe dele.
Então, e ele não era nem para estar tendo que assumir essa responsabilidade. Ele era um jogador que vinha para evoluir, a gente precisa de paciência com ele, a gente continua acreditando nele. Então, de forma muito resumida, esses foram os atletas pedidos, né, ou com a anuência mais firme do Ricardo para atender algum pedido nosso, né? A gente pediu um lateral que fizesse, um volante que fizesse a lateral para compor, enfim, o Ricardo conhecia o Darius. Então, são esses os jogadores, todos eles fazem parte do nosso planejamento. Todos os jogadores do Rio Branco têm contrato até o final da Série D. Literalmente todos. Então, não existe nenhum projeto de reformulação. Existe um projeto de reforçar o time. A gente faz um elenco de 20 atletas mais 3 goleiros, sabendo que a gente começa uma pré-temporada, a gente reconhece lacunas, a gente conserta o elenco, existem lesões no meio dessa temporada, a gente faz reposições e aquilo que é necessário a gente tenta corrigir. No cenário ideal, aonde aconteceria essa correção? No dia 19 de fevereiro, 20 de fevereiro, 2 dias antes de acabar a inscrição. Porque o Rio Branco, num cenário projetado por todos nós, não estaria passando por dificuldades nesse momento. Então, por que eu falo dia 19? Porque é quando os campeonatos regionais estão decididos. Então, a gente sabe quem está classificado, quem vai rebaixar, quem não tem condição. Então, eu consigo trazer os jogadores que eu quero. Hoje é muito difícil trazer destaques, jogadores que cheguem aqui para resolver, porque eles também estão resolvendo nos seus times. Então é muito improvável que a gente consiga trazer. Então a gente está tentando achar essas soluções. Acho que a gente trouxe uma solução que teve impacto imediato, que foi o Diego. O Diego, centroavante, chega, acho que tem um impacto claro e imediato no nosso time. Faz o gol, inclusive ontem, né? Um gol muito pouco tempo depois dele ter perdido um pênalti. Então mostra a capacidade física e mental dele. E a gente precisa achar outras soluções, principalmente para a gente trazer sangue novo, trazer cabeça fresca, sabe? A cobrança do Rio Branco ela é muito grande. Quando eu converso com alguns torcedores, falo, pô, mas está tendo 500 pessoas no estádio, como é que vai ser quando estiverem 10 mil pessoas? Cara, a cobrança, né, principalmente a interna, a gente se cobra muito, a gente sabe o que a gente é capaz de fazer. Então, tendo 10 mil, 500 pessoas ou 50 mil pessoas no estádio, a cobrança nossa é a mesma, porque a gente sabe do tamanho da nossa responsabilidade. Então, não existe cobrança maior, não tem nada que externamente possa ser feito maior do que o que a gente já faz aqui internamente. Então, naturalmente, quando as coisas não acontecem, quando a gente faz 2 gols em 5 jogos, quando a gente toma um 6-0, quando não ganha nenhum jogo no Campeonato Capixaba, existe uma cobrança extrema interna. E a gente precisa trazer força, energia física, energia mental para nos ajudar a reverter. O Rio Branco, Robson, desculpa se eu estou me estendendo, o Rio Branco foi o único clube capixaba que jogou 7 partidas em 21 dias. Nós jogamos 7 partidas. O segundo que mais jogou foi o Vitória, que jogou 6 partidas. A 6ª partida do Vitória foi terça-feira em casa, no Salvador Costa. Beleza? O Rio Branco joga a 6ª partida dele, quinta-feira à noite em Goiânia. A gente viaja quarta-feira, sai de casa todo mundo 7 horas da manhã, chega em Goiânia 8 horas da noite, dorme, no outro dia joga uma partida pesada, física e mentalmente, principalmente depois da derrota. No outro dia a gente acorda na sexta-feira, acorda às 7 horas, viaja o dia inteiro, chega aqui 7 horas da noite, domingo sábado gelo e domingo 10 horas da manhã, no sol que estava ontem, a gente tem que jogar contra o Vitória, a nossa 7ª partida em 21 dias, uma partida a cada 3 dias. Tem uma exigência física acima do normal. E o calendário, quando a gente ouve todo mundo falar, não é possível que está todo mundo falando de um problema que não existe. É um problema claro. E deixando muito claro, o que depender de mim, o Rio Branco nunca mais joga Copa Verde. Nunca mais joga. Porque é uma competição que não existe calendário para ela. Se o Rio Branco se classifica contra o Goiás, a gente ia jogar quando? A gente tem jogos quarta e domingo, todas as semanas de agora até dia 27 de fevereiro. Quando que a gente ia jogar?
O Vila Nova jogou um dia sim, um dia na Copa Verde, outro dia no Campeonato Goiano. Imagina se eu tivesse que fazer isso aqui. Então, assim, se não existe calendário para competição, a gente não joga mais. A gente não joga mais. E não é porque perdeu. É porque ele nos atrapalha para o nosso principal objetivo. O nosso objetivo sempre foi, claro, a gente precisa ganhar o Campeonato Capixaba. A gente sempre falou isso. De forma explícita, dentro e fora. A gente nunca escondeu isso. Quem teve a oportunidade de conversar comigo sabe que a gente sempre falou, nosso objetivo não é Copa do Brasil, não é Copa Verde, é Campeonato Capixaba. E pode parecer uma justificativa, mas é um dos fatores que nos atrapalham a estar performando como a gente está performando. Então, são 7 partidas em 21 dias, uma partida a cada 3 dias. É desumano, a gente está vendo os jogadores tendo que no alongamento falar que não aguenta jogar porque a coxa está tá pulsando ali, o cara não aguenta jogar. Não aguenta jogar 10 horas da manhã de um domingo. Por que a gente joga 10 horas da manhã de domingo? Por quê? Imagino que vocês sabem, porque tem um jogo do Botafogo 4 horas da tarde do Kleber Andrade. Então, o que a gente pode fazer? Eu gostaria de ter jogado domingo à noite, pelo menos, para ter um dia para os caras descansarem a mais. E quem viu o jogo contra o Vitória sabe que a gente termina o jogo em condições de igualdade física. Então, quando eu ouço falar que esse time não corre, essa briga eu não compro. Porque não é no olho. A gente tem controle tecnológico para saber que todo mundo está correndo pra caramba. Todo mundo está se matando. Só que a gente está enfrentando adversários muito mais cansados e estamos terminando o jogo em igualdade física. Quantas câimbras o Rio Branco teve em 7 jogos? Quantas? Alguém sabe essa informação? Uma, Dudu contra o Goiás. Em 7 jogos. Quantos? Eu não tenho essa informação, mas eu tenho na minha memória alguns casos de adversários nossos que saem do nosso jogo com câimbra, sofrendo, tendo que jogar muito menos do que a gente. Então, o nosso problema não é físico. O nosso problema não é físico. E a gente vai chegar, em algum momento, na resposta. Eu não tenho a resposta. Se eu tivesse, era muito fácil. A gente está tentando achar soluções. A gente entende que a gente tem um problema grave de confiança. De cobrança excessiva interna. A gente precisa resolver isso. A gente está tentando resolver isso. O comando técnico é um deles. Infelizmente, a gente precisa fazer a troca. A gente está chegando sangue novo na comissão técnica. Alguém que nos traga um ar novo. 2, 3 jogadores que vão tentar trazer esse ar novo. Tá? Mas esse grupo deveria estar performando mais do que performa. Eles deveriam estar brigando entre os primeiros colocados. Questionando os métodos do Ricardo ou não. Questionando o desafio físico ou não. A gente deveria estar performando mais. O nosso grupo é muito bom. Apesar, e eu vou poder falar isso no pior momento, para na hora que a gente olhar para trás, ninguém me falar que eu comprei uma história que já estava decidida. Nosso grupo é muito qualificado. A gente tem jogadores que a gente disputou, não é 1 nem 2, a gente tem no mínimo meia dúzia de atletas que a gente disputou com Série C. No mínimo. Disputou e ganhou. São jogadores que o mercado inteiro gostaria. São jogadores que quando a gente anunciou, a torcida ficou em êxtase. Jogadores que todo mundo, quando chegou aqui, achou que seriam bons atletas. Não é possível que agora, porque a gente não está performando, a culpa, a gente tenha que deixar a culpa na montagem do elenco. É óbvio que existem erros, porque se não existissem erros, provavelmente eu não estaria aqui falando sobre isso. Existem erros e a gente está tentando corrigir. É impossível acertar todas. É impossível. Eu não acertei todas até hoje e não vou acertar amanhã, nem daqui a um ano. Nunca eu vou acertar todas. Só que a gente trabalha para minimizar os erros. A gente trabalha muito para minimizar os erros. E eles aconteceram, a gente está tentando corrigir e a gente espera ter uma resposta imediata do elenco e de todos nós, não só do elenco. Renato, depois da partida contra o Rio Branco de Venda Nova, falando um pouco sobre a Adelson um pouco aqui, depois da partida contra o Rio Branco de Venda Nova, muito foi falado sobre demitir o Kovaquini ou manter o Kovaquini. Porque o Rio Branco teria uma partida contra o Goiás, na quinta-feira, pela Copa Verde, que não era a principal competição, como você mesmo disse, e depois teria um clássico contra o Vitória. O que foi pensado por vocês para justamente manter o Kovaquini nessas últimas 2 chances? Porque a gente não tinha convicção de que a troca era o movimento correto.
Porque se ele volta de lá com uma classificação e uma vitória contra o Goiás, certamente a gente não estaria aqui. Porque a gente entende que o nosso problema maior é de confiança. E com 2 vitórias como essa, a gente consegue recuperar. A comissão técnica que aqui estava e os jogadores que aqui estão, eles são capazes de entregar os nossos objetivos. A gente tem convicção disso. Só que, como eu falei lá no início, futebol é uma indústria que não respeita o tempo. E não estou falando do externo, não. Eu sou parte dessa indústria. A gente não tem tempo. Então, a gente entendia que ele era capaz, que a comissão técnica era capaz, que os jogadores eram capazes. Não deu certo. A gente perde da forma que a gente perdeu. A gente empata com vitória que, pra gente, foi o sentimento de derrota, não pelo adversário, mas porque a gente precisava ganhar. Então, a decisão teve que ser feita após esses jogos. Sobre a comissão técnica, você tem os nomes? Todos foram Só o Ricardo. Só o Ricardo? Todo mundo fica. Todos. Todo mundo fica. Renato, Vitor Fontes, Jornal da Tribuna. Recentemente, os times capixabas têm apostado em treinadores de fora do estado para vir trazer uma ideia nova de jogo, mas não estão dando tempo para que esses técnicos possam se adaptar e os resultados têm prejudicado. Exemplo de Esportivo ano passado. Então, o próprio Emerson Nunes foi até relativamente bem. Vitória agora com o Gustavo Rodrigues, optou pelo Soriano, Esportivo pelo Rodrigo César, e o Rio Branco apostou no Covaquini e agora trouxe um técnico, vai trazer um técnico mais conhecido. Por que você acha que isso está acontecendo e, nesse momento, o ideal é jogar com uma bola de segurança mesmo? Cara, eu não chamo de bola de segurança, mas a gente precisa ganhar jogo. De 1-0, de meio a 0, com 3 expulsos, do jeito que for, a gente tem que ganhar jogo. Ninguém está esperando, a gente não espera uma vitória de 5-0, a gente não está contando com isso, a gente não olha para isso, a gente precisa ganhar jogo, seja contra quem for. Então, a gente precisa ganhar da forma necessária. Isso é um ponto importante. Sobre o comando, cara, nosso primeiro treinador foi o Rodrigo César, que é um cara super vitorioso, nunca treinou outro time, se não me falha a memória, fora do Espírito Santo, mas enfim, a carreira dele inteira aqui. Então, a gente já teve um pouquinho dos dois lados. O motivo do Ricardo foi realmente porque a gente entendia que ele era o nome mais preparado para o nosso calendário de 5 competições nacionais, competição a estadual ele não conhecia, mas enfim, a gente entendia que ele seria, né, a pessoa correta para isso, e a gente volta agora pro Rodrigo, que é um cara que tem mais experiência no futebol capixaba. Não existe fórmula, existem tomadas de decisão em momentos específicos. A gente teve que tomar uma decisão sobre o Ricardo com um pouco mais de tempo. Eu entrevistei 25 treinadores aproximadamente, e eu entendi que ele era o correto. E agora eu tive que tomar uma decisão em 8 horas. Né? Talvez a decisão de 8 horas, daqui a pouco fala, olha que decisão que era óbvia, né? Mas não existe caminho óbvio no futebol. E a gente aprende isso todos os dias, muitas vezes na dor, né? E é possível que o próximo treinador, quando ele vier, seja de fora de novo, ou seja daqui. A gente não tem uma política de, nossa, queremos revolucionar o futebol. A gente quer atingir os nossos resultados. A gente quer subir da Série D para C, depois da C para B e ganhar os campeonatos estaduais. Ponto final. É esse o nosso objetivo muito claro. E em cada momento vai ser necessário um profissional diferente, com um perfil diferente. Faz parte dessa indústria. Mas essa indústria é uma indústria onde o tempo corre de forma muito mais rápida. Tem 22 dias que começou a competição. Parece que tem 3 meses. Pelo menos pra gente aqui dentro, esses 22 dias, eles não existiram noites dormidas. São dias muito extensos. Então, o tempo corre diferente aqui. Então, a gente tem um pouco menos de tempo para tomar essas decisões, para esperar o trabalho. Eu gostaria muito que tivesse dado certo com o Ricardo. Gostaria muito, tentei até o último segundo. Eu sinto que se ele tivesse um pouco mais de tempo, ele conseguiria fazer exatamente o que a gente esperava dele lá atrás. Antunes, é o adversário dos sonhos? Vamos dizer assim, para não menosprezar, para que os amigos da imprensa não pensem que eu estou menosprezando o Vila. Mas é o jogo ideal para o Rio Branco? Do meu sonho não, cara. Para mim não tem nenhum adversário que eu gostaria de enfrentar nesse momento. Sinceramente, qualquer um que viesse
o desafio seria o mesmo, eu tenho certeza que a gente era capaz de ganhar de qualquer um. O Vilavelhense, da mesma forma que ele vem de 8 gols tomados, 2 derrotas, ele precisa se recuperar. Ele sabe que é uma final. Ele sabe que é uma final, né, jogar contra a gente. Então, o peso, né, normalmente o peso nos jogos contra o Rio Branco já é um pouco maior para todo mundo, é o jogo que tem mais evidência, que tem mais mídia, enfim. Isso já acontece meio naturalmente, mas esse é um jogo que eles sabem muito bem que é um jogo definitivo, né? Ou um jogo que vai dizer muita coisa. Então, sinceramente, cara, para mim, quem quer que fosse, a gente teria obrigação de buscar o resultado, e o resultado é 1-0. Ninguém espera ganhar de 6 do Vilavelhense. A gente não fala sobre isso, a gente precisa ganhar o jogo, depois a gente tem que ganhar o próximo jogo do Capixaba, tem que ganhar o próximo jogo do Rio Noroeste, tem que ganhar o próximo jogo contra o Jaguaré. Ponto final, não tem discussão, não tem negociação. Isso quer dizer que a gente vai ganhar? Se tem uma pessoa que não pode garantir isso, sou eu. Porque eu não esperava estar com 4 pontos em 5 rodadas, tendo feito 2 gols e tomado 3. Não esperava isso. Tá? Então, o futebol, acho que ele é tão apaixonante porque ele nos tira da nossa zona de conforto, ele nos traz resultados inesperados. Não é uma indústria que quando você acha que você faz as coisas certas, os resultados vêm. Né? Então, o que manda é o campo. E a gente vai saber o que o campo vai mandar quarta-feira. E a gente precisa se impor contra quem quer que seja. A partir de agora, não tem mais conversa. Bom, Renato, eu queria tocar no tema que é um pouco mais polêmico. E se você não tiver a fim de falar, tudo bem. Mas é a questão de algumas reclamações que partem do ponto do Rio Branco em relação à arbitragem. A gente teve, na primeira rodada, na partida do Rio Branco contra o Nova Venécia, não teve VAR. E teve um gol anulado, enfim, nenhuma imagem conclusiva, pelo menos não assim eu recebi, enfim, é uma reclamação do torcedor. Acho que o mais válido citar o exemplo de ontem, que a gente teve a reclamação sobre o pênalti, ou não pênalti, marcado, não marcado, no toque no braço do Galberto. Eu queria primeiro saber como que o Rio Branco vê a questão de VAR em alguns jogos e em outros não. E também queria saber como vocês avaliaram internamente, principalmente esse lance, se vai existir alguma reclamação formal do Rio Branco com a federação, como é que o Rio Branco vê essa situação como um todo. Não, eu faço questão de falar, se vocês não falassem, eu iria falar sobre esse tema. Vamos lá. Vou começar falando sobre o VAR, beleza? Eu parabenizo a iniciativa da federação. Eles estão fazendo investimento alto, não é um investimento barato para viabilizar e para tentar ajudar o campeonato. Quando foi apresentada a solução de apenas 2 jogos por campeonato, eu não me opus. Em nenhum momento eu pensei o que eu penso hoje. Então eu não tenho como chegar agora e falar, federação, volta atrás aí, porque eu aceitei. Então eu vou ter que assumir a consequência de ter aceitado que fosse feito daquela forma até o momento. Né? A partir de agora eles estão revisitando isso, a gente vai começar a ter VAR em todos os jogos. Então, não tenho o que falar com a federação quanto a isso, acho que foi uma tentativa, foi um investimento alto. Eu literalmente não tenho nada para falar sobre a federação. Cara, eu sou suspeito, acho que eles fazem um trabalho muito acima da média diante de outras federações que a gente acompanha. Então, esse ponto é resolvido. Sobre a utilização do VAR, a gente tem, né, e aí por isso que entra, né? Contra o Nova Venécia eu não tive a oportunidade de ter o VAR, né? E tivemos um gol mal anulado que talvez eu tivesse mudado a nossa história. E aí depois eu pego, por exemplo, um jogo contra a Desportiva, que eu não tenho até hoje uma resposta clara se era para ser anulado ou não aquele gol. Né? Ali a gente tem um jogador atrás da jogada, fora da linha da bola, a bola nem bate nele, bate no adversário, entra e o gol é anulado. E aí fala assim, pô, mas você não perguntou? Perguntou, mas a resposta vai ser sempre, quem comanda é quem dá a resposta. Então vai ser naturalmente, tem uma justificativa, porque atrapalhou. Então, isso é um ponto que eu não vou entrar nesse mérito se foi ou não foi contra a Desportiva. Ontem eu preciso de uma explicação. A gente vai fazer, já está fazendo um ofício, a gente vai formalizar a nossa reclamação. Eu não vou nem chamar de reclamação, eu vou chamar de explicações. Eu preciso saber o que aconteceu ontem.
Se foi bem marcado, obrigado pela explicação. Eu vou agradecer pela explicação, mas eu quero porque ninguém me deu uma explicação até agora de aquele pênalti não era para ter sido marcado. Desculpa só te interromper, porque conversando, né, extraoficialmente com a arbitragem, a interpretação que foi tida é de que o jogador do Vitória tenta fazer um movimento para atacar a bola também, junto com o Diego, e aí é um movimento que o braço seria natural. É isso. Não é minha visão. Exato, mas essa explicação eu ouvi, eu quero ela escrita no papel. Porque eu também vou mandar para quem eu preciso mandar para me mostrar se essa decisão foi bem tomada. Porque senão é muito fácil. É muito fácil. Falar, porque a gente viu assim, mas e aí? Era para ser assim mesmo? Não é porque você viu que tá certo. E assim, eu vou te falar, eu acho normal a arbitragem errar. Eu acho natural. Totalmente natural. Só que eu prefiro que erre sem o VAR. Eu só prefiro que erre sem o VAR, porque o jogo fica chato. Ontem parou 6 vezes o jogo. Parou porque uma bola do Bruno Silva estava com o braço ali. Pô, todo mundo viu que aquilo não era pênalti. A gente ficou 2, 3 minutos. E o lance do Vitória, né, do pênalti, foi em 30 segundos a tomar a decisão. Foi a decisão da expulsão, que todo mundo viu que deu a cotovelada. Demorou 5 minutos no final do jogo. E o jogo esfriando na hora que a gente precisa ganhar o jogo. Preferi que não fosse expulso. Preferi que tivesse jogo. Do que eu ficar... E a decisão daquele... Pô, será que foi tão óbvio? A gente tá discutindo até agora. Será que em 40 segundos a decisão precisava se tomar? Será que é tão óbvio e tá todo mundo errado? Pode ser que era tão óbvio, nós somos despreparados, e eu realmente não sou especialista em arbitragem, mas eu quero essa explicação. Quero que me formalize, Renato. Realmente, o movimento é o natural do braço e aquilo não é pênalti, então tudo bem. Obrigado. A partir de agora, se acontecer alguma outra vez, eu vou observar todos os jogos. E eu quero ver se a regra vai ser aplicada da mesma forma. Porque esse jogo muda a nossa história. Muda a nossa vida. Ganhar ali naquele momento, e nem sei se ganhar, porque, pô, a gente perde um pênalti, enfim, faz parte do futebol. Pênalti tem que ser batido, tem que ser feito gol, mas nos tiraram uma oportunidade. Enfim, eu espero que a decisão esteja correta e que eu esteja errado, mas eu quero essa explicação para que a partir de agora ela sempre seja usada da mesma forma com todos os adversários. E quanto ao VAR, eu acho que vem para ajudar, só acho chato, achava muito mais legal vivendo quando tomava a decisão, errava, acertava em 10 segundos, jogo. Sinceramente, sem linha, cara, minha visão mudou muito do VAR. E assim, eu vou repetir para ficar claro, não uma crítica à federação. Porra, todo mundo tá fazendo, é a decisão mais óbvia, é o VAR, é um investimento relevante da federação. Pô, parabenizo o Gustavo, só que hoje vivendo isso eu acho que não tá mudando tanto a nossa vida para melhor. Eu e o Thiago, a gente trabalha muito, não só escrevendo, mas também com mídias sociais. Então a gente vê tem muito contato com o torcedor e opiniões de torcedores. Sim. A gente sabe que a torcida é muito emocional. Então a gente, como imprensa, a gente tenta racionalizar um pouco mais esse sentimento e trazer um pouco mais de análise e tudo isso que envolve além da emoção e paixão pelo futebol. E tanto amor quanto ódio por alguns jogadores específicos. Nesse processo todo de produção de conteúdo, de conversa com o torcedor, a gente percebe muito descontentamento com vários atletas que chegaram, atletas que já eram no ano passado, que na opinião de muitos torcedores estão velhos, já não servem mais para o Rio Branco. Não quero ficar citando o nome de um jogador que acho que não está vendo a minha função, mas eu queria saber qual o processo, como funciona, como que é a equipe de scout, de análise, de buscar jogador. A gente viu jogador, por exemplo, vindo do Chefe, assim como jogadores que vieram de outras regiões alternativas, não, mas em mercados menores do futebol brasileiro, jogadores que já jogaram Série A, que já estavam na Série D no ano passado. Queria que você falasse um pouco sobre esse processo de contratação de novos jogadores e da escolha de manutenção que já estão aqui. Pergunta legal. Cara, quando a gente forma um elenco, existem várias características técnicas, físicas e mentais que a gente busca. Então, você falou, vem um do Sheriff com 35 anos, super experiente, com papel de liderança técnica, né? E esse cara não jogou um segundo, ele jogou 10 minutos no jogo, né? Talvez as pessoas estejam esquecendo que uma das principais referências técnicas do Rio Branco, os maiores investimentos do Rio Branco, não jogou ainda, né?
E ontem a gente teve que jogar, por exemplo, com um jogador que é uma promessa, para mim ele é uma grande realidade, um jogador que não sente jogo, onde você bota em qualquer cenário, o Breno performa, então, enfim, mas a gente tem que entender isso, que o nosso principal investimento, o jogador, né, que super experiente nesse perfil ainda não jogou. Então, a gente precisa de ter uma mescla. Eu não consigo jogar só com jogadores de 35 anos, experientes, rodados, e eu não consigo jogar só com garotos de 19, 20, 21 anos. Então, a gente procura manter uma média de idade saudável de um time titular projetado. A gente projeta um elenco titular, a gente projeta a média de altura desse elenco. Então, só que quando a gente vem para cá, as coisas mudam, né? Mudam um pouco. O momento muda a tomada de decisão. Às vezes o momento você afasta um pouco aquele jogador mais inexperiente, que ele pode sentir o jogo, aí você bota o mais cascudo para ele sentir menos o jogo. Então o momento vai moldando. Mas a formatação do elenco, ela existe baseada nessa mescla do que a gente acredita que é o ideal para todas as competições. Existe uma dificuldade muito grande que a gente passa, todos os times do futebol capixaba passam, para elevar o nível do elenco. Em alguns momentos é financeiro, óbvio, e a gente nunca prometeu, nunca fez sonho de riqueza, de falar que o Rio Branco, a partir do momento que a gente chegasse, seria o clube mais rico do mundo. Era um momento de reconstrução. A gente está fazendo os investimentos necessários em várias áreas, o elenco é uma delas. Existe uma dificuldade muito clara, que é do nível competitivo. Então eu brigo hoje para trazer um atleta com o Campeonato Carioca, a maioria das vezes eu perco. Porque ele prefere jogar contra o Flamengo, contra o Botafogo, do que vir jogar aqui o campeonato, porque ele acha que aquilo ali pode mudar a vida dele em um jogo. Eu posso pagar o dobro do que ele paga e muitas vezes eu vou perder. Eu vou perder para o Campeonato Mineiro, eu vou perder para o Campeonato Carioca, para o Campeonato Paulista. Então, na hora que a gente tenta elevar o nível, a gente acaba esbarrando nessa dificuldade do campeonato que a gente disputa, das competições que a gente disputa. Então, isso é um ponto importante de entender também, né? Que a gente sempre tenta fazer o máximo com os recursos disponíveis, né? E com as possibilidades. Eu também vejo tudo que as pessoas falam, até mais do que eu deveria, eu acho, mas eu sinto que o nosso elenco não entregou ainda 30% do que pode entregar. E tem muitos jogadores que estão sendo extremamente criticados, com razão, né? Com razão, e eles sabem, e eu tô falando aqui porque eu já falei para eles, eles já falaram para mim, então tá às claras. Mas são jogadores que podem e vão entregar muito mais do que estão entregando. Eles entregaram no ano passado. E a gente olha com... não teve nenhum jogador que veio para cá que a gente olhou menos de 3 horas de jogo. 3 horas de jogo. A plataforma que todos os times da Série A usam, a Scout, todo mundo... Teve nenhum que veio, assim, o mínimo, que a gente menos viu, a gente viu 3 horas. O que a gente menos viu. A gente analisou 300 jogadores. Por baixo. 300 jogadores. A gente entendeu que esse elenco é o elenco que vai atingir os nossos objetivos. Só que o futebol nos proporciona algumas surpresas. Então, o processo, ele tem profissionais diversos. A gente tem um departamento de saúde e performance que participa do processo de contratação. Ele faz análise histórica, a gente pede exame físico dos atletas antes deles virem, a gente pede relatório de treino dos jogadores. Os nossos... a direção técnica, diretor de futebol, coordenador, todo mundo que está no futebol, que vive futebol há bastante tempo, participa da tomada de decisão. Então, a gente tem a tendência a achar culpados, né, os nomes da vez. O Ricardo, o Guilherme, o Renato, né? Só que é uma decisão colegiada. A comissão técnica participou da tomada de decisão. A comissão técnica pede referência de todos os atletas. Nenhum atleta vem para cá do Rio Branco com menos de 3 referências de jogadores ou treinadores. Quem tenha trabalhado com esses caras em menos de 24 meses. Nenhum jogador vem. Então, a gente tem um processo. Cada jogador, antes de ser contratado aqui,
Óbvio que nesse momento a gente ultrapassa algumas coisas, a gente acelera algumas tomadas de decisão, mas a gente teve desde maio, né? Porque quando a gente é campeão capixaba, a gente sabia o calendário, então desde maio. Talvez o excesso de tempo tenha nos atrapalhado, mas enfim, a gente refletiu muito sobre cada um dos jogadores. E eu vou repetir aqui, hoje dia 10 de fevereiro, sobre a qualidade desse elenco. E vocês vão me lembrar quando esse elenco começar a entregar o que ele pode. E não vai demorar. Com os ajustes necessários, a gente já ia fazer, agora só está adiantando. Então, eu acredito muito no meu time, cara. Eu acredito muito no meu time, não só de jogadores, de pessoas que trabalham aqui comigo. Daquelas que mais apanham, aquelas que não são vistas. E elas não são vistas por um motivo, porque não tem que... O culpado sou eu, cara. No final do dia, nenhum jogador, nenhum treinador vem pra cá se eu falar que não vem. Então, o culpado de tudo o que acontece aqui sou eu, cara. Sou eu. Se tem um culpado, precisa ser achado, sou eu. Só que a gente está tentando dar certo. A gente está tentando fazer as coisas certas. E às vezes as coisas, os resultados, ou aquilo que a gente acredita não dá certo nos primeiros 20 dias. Talvez dá certo daqui a 3 anos, quando a gente começar a acreditar. Quando todo mundo começar a ver o que a gente é capaz de fazer. A gente não caiu de paraquedas, cara, aqui. E a gente não vai sair daqui. E vai dar certo. Porque eu acredito nessas pessoas que aqui estão. Eu acredito em mim, eu acredito no Guilherme, eu acredito em todo mundo que está aqui que não tem nome e que não vem ao caso nomear. Eu sei do que a gente fez no ano passado bem, eu sei que a gente fez mal, eu sei que a gente não está bem, mas eu sei que é uma fase que vai passar. Então, falando especificamente sobre isso, não vem ao caso qual que é o tamanho dessa comissão. Eu tenho certeza que são todas pessoas muito capacitadas e que os jogadores que hoje a torcida não gosta, com razão, se eu sou torcedor, no lugar, na arquibancada, naquele calor ontem, eu tava me xingando também. Eu tava xingando todos os jogadores. Eu tava xingando o Ricardo, o Guilherme, é isso mesmo. É o que a gente tá merecendo. Ponto final. Ponto final. Isso não quer dizer que eu não confio neles. Isso não quer dizer que alguém tenha que sair daqui para as coisas darem certo. Os jogadores que estão aqui não vão sair daqui. Vão chegar jogadores para nos ajudar. Então, acho que é isso que eu tenho para falar sobre isso. Beleza? Renato, o torcedor Capa Preta tá na bronca nas redes sociais, assim como o Vinícius falou, mas vinha para além da questão de técnico. Tinha também muitas reclamações sobre a montagem do time, então eu queria saber como você vê esse tipo de reclamação sobre a questão do diretor de futebol, que estava diretamente com essa montagem, e se existe alguma expectativa de mudança nesse sentido. Não existe nenhuma expectativa de mudança, não vai ter mudança nem hoje, nem amanhã, nem até o final do ano, e espero que não tenha nos próximos 5 anos. Tá? O Guilherme é a pessoa da minha confiança, ele não sai daqui. Tá? Isso é a primeira pergunta. Ele é extremamente capaz. Não é o melhor momento para dizer isso. Não é o melhor momento, mas quem conhece, quem está aqui no dia a dia, vocês podem sair daqui, conversar com quem vocês quiserem, que já trabalhou aqui, e que vocês vão ouvir coisa parecida com o que eu tenho para falar. O trabalho do diretor de futebol não é só contratar. Contratar são muitas pessoas que participam, e a gente erra e a gente acerta. O Flamengo erra. O Flamengo paga 18 milhões de euros num jogador e em 6 meses vende. Empresta com opção de compra. O Flamengo, com todo o estudo do mundo, erra. A gente vai errar mais do que o Flamengo. Tem muito menos dinheiro, muito menos estrutura, eu vou errar mais do que o Flamengo, é óbvio. Tá? Sobre o elenco, se eu sou torcedor, eu também tô chateado. Eu também tô xingando o Guilherme. Eu também tô me xingando, como eu acabei de responder, tô xingando os jogadores que eles estão. Não estamos correspondendo. Tão simples quanto isso. A gente não tá nem perto de corresponder. A gente fez 4 pontos em 5 jogos. A gente fez 2 gols em 5 jogos. A gente tomou 6-0. A gente tem que ouvir o que a gente tá ouvindo. A gente tem que ouvir o que a gente tá ouvindo. Só que não existem 10 mil pessoas me xingando do que se cobra mais do que eu me cobro.
Eu não preciso ouvir xingamento para eu me cobrar, para eu ficar sem dormir, para eu saber o que eu tenho que fazer. A gente toma as decisões por mais difíceis que elas são. E se a gente assume as consequências por elas também. A gente assume as consequências. Eu assumo as consequências. Eu sei que se der errado, a culpa é minha. A culpa é minha. Porque eu que estou falando aqui que o elenco é qualificado, que as pessoas que trabalham comigo são qualificadas, eu que escolhi todas elas. Então a culpa é minha. Se alguma coisa der errado, a culpa é minha. Se der certo, não precisa falar que fui eu, cara. De verdade. Eu amava quando eu fui campeão ano passado, ninguém me conhecia. Eu fui campeão, primeiro campeonato da SAF, ninguém me conhecia, ninguém sabia meu nome. Se eu pudesse passar isso pro resto da minha vida, eu assinaria agora. Renato, você chegou na Série A, ninguém te conhece. Eu não quero que ninguém me conheça. Nem pro bem, pro mal não tem como fugir, né? Quando tiver ruim, tem que achar culpado e eu sou, mas é isso. A gente sente muito esse momento. Eu me sinto, né? Me sinto um torcedor. Eu sei a dor que é. Eu vejo no olho daquelas pessoas que eu gosto, que são torcedoras, e eu gosto de todo mundo, eu converso com todo mundo. Normalmente estou na arquibancada. Eu não estou nos últimos 2 jogos porque eu tenho bom senso, né? E não quero causar uma confusão, mas eu espero voltar logo menos para a arquibancada. Eu sei quando todas elas estão sofrendo. Eu sei que dói pensar em rebaixamento de novo no Rio Branco. O Rio Branco foi rebaixado 2 vezes, né, recentemente. E existe um trauma. E nos meus piores pesadelos eu não imaginava estar passando por isso hoje. Você fala assim, eu tive com o Robson, lá 2 meses atrás, não sei quando foi, você fala assim, Renato, o que é de pior que pode acontecer? Eu ia falar, sei lá, uma lesão de alguém, sei lá o que eu ia falar. Eu nunca ia passar pelo que a gente está passando aqui agora. Não é fácil e às vezes por a gente não estar tão presente, essa é a minha primeira coletiva em 2 anos, né, desde que eu estou aqui. Pode parecer que a gente é omisso, pode parecer que a gente não trabalha, pode parecer que isso aqui é um passatempo, que eu tenho outras coisas para fazer, que eu tenho outro trabalho para fazer, isso aqui é meu passatempo, isso aqui é a minha vida. Eu não tenho outra coisa para fazer na minha vida, eu não penso em outra coisa. Eu não vou nem entrar no mérito de tudo que eu abri mão pelo Rio Branco, porque eu acredito no que eu estou fazendo, porque eu acredito em quem está do meu lado. Então, eu sei que é um momento difícil, mas eu tenho convicção de que a gente vai passar por essa. E quando a gente passar, todo mundo que conhece o Rio Branco sabe o que vai acontecer. Quando a gente sair dessa, todo mundo que conhece o Rio Branco sabe o que vai acontecer. E eu não vou falar o que é. Todo mundo sabe. Beleza? Renato, você falou sobre prioridades, falou sobre não jogar mais Copa Verde, falou que a prioridade não é mais Copa do Brasil. A gente tem aí mais 4 jogos de Campeonato Capixaba, o último jogo contra o Jaguaré no dia 23, se não estou enganado, e o jogo contra o Novo Horizontino no dia 27. Chegando no técnico, quais são as instruções no sentido de a prioridade, o foco é total para passar de fase na Capixaba, a melhor colocação possível para ter um mata-mata mais fácil. Acabando essa primeira fase, Copa do Brasil, por todo o gás possível. O Ricardo mesmo já deu a entender que no jogo contra o Gás era o melhor time que ele tinha disponível para jogar aquele jogo. Vai ser a mesma pegada para esse jogo da Copa do Brasil, não é verdade? Sim, por uma questão de oportunidade de calendário. A gente tem um carnaval depois, então acaba nos dando uma oportunidade de descanso. Mas, mais uma vez, nossa prioridade é muito clara, é ser campeão capixaba. E depois a gente buscar o que a gente tiver para buscar na Série D. A Copa do Brasil é uma oportunidade maravilhosa da gente recuperar o orgulho. E quando a gente vai com força máxima pro jogo contra o Goiás, não era pra gente ser campeão da Copa Verde. Não era. Era pra gente recuperar o orgulho. Uma vitória contra o Goiás recupera o orgulho de uma torcida que está sofrendo há bastante tempo. Então a gente precisa dessas pequenas vitórias. A gente precisa chegar lá e voltar e as pessoas terem orgulho. O meu time ganhou do Goiás. Então a gente faz esforços
E esses jogadores pediram para jogar, porque eles sabem a importância disso. Eles sabem a importância. Porque, de forma lógica, talvez era melhor, sei lá, joga com o sub-20. De forma lógica. Mas a gente precisa recuperar o orgulho. E isso vai levar tempo. O projeto do Rio Branco não é de 22 dias, cara. O projeto do Rio Branco é de 20 anos. A gente está olhando 20 anos para frente para o Rio Branco. E é impossível a gente ganhar 20 anos seguidos. Por mais que doa falar isso, pensar sobre isso, por mais que doa a gente viver, né, no dia a dia quando a gente perde, é muito ruim. A gente perde, é difícil explicar a sensação quando a gente perde, é muito ruim. Mas é um projeto de longo prazo, a gente não pode perder esse entendimento de ser uma reconstrução. Quem conhece o Rio Branco sabe, quando a gente chegou aqui, a gente literalmente não tinha nem onde treinar, não tinha, sei lá. Tudo que tem aqui foi a gente, em 1 ano e meio, reconstruindo. Então a gente tem que construir processo. A gente tem que comprar uma cadeira que eu estou sentado aqui. Em paralelo, tem que fazer o time funcionar. Tem muita coisa para ser feita. E eu entendo, de coração, eu entendo a ansiedade para ganhar todos os jogos, para ganhar todo mundo de 6-0, para subir logo. A galera quer subir logo, nem começou o campeonato. Eu entendo isso. Só que quando não dá certo, a gente continua acreditando na gente. A gente continua acreditando que o nosso projeto é um projeto de longo prazo. Então, o jogo contra o Novo Horizontino é mais uma oportunidade de trazer orgulho. Acho que não vou falar nenhum absurdo aqui de falar que o Rio Branco não espera ser campeão na Copa do Brasil. A gente não espera isso, mas a gente espera trazer orgulho todas as vezes que a gente puder entrar em campo. Todas as vezes que a gente puder, todas as oportunidades que a gente tiver. A gente não está dando esse orgulho, eu sei disso. Ninguém mais do que eu sabe disso. Eu estou envergonhado. Não por estar aqui, mas pelo meu trabalho. Eu estou envergonhado. Mas eu não posso fugir. Eu não vou fugir. O jogo contra o Novo Horizontino é mais uma oportunidade, acima de qualquer outra coisa, de financeiro, de passagem de fase. É uma oportunidade de a gente recuperar o nosso orgulho, recuperar a nossa confiança e atingir os nossos objetivos de longo prazo. Renato, você falou um pouco, né, sobre esse próximo treinador que vai chegar ao Rio Branco, que seria o Rodrigo Fonseca. Eu gostaria de saber se nessa próxima partida, quarta-feira, contra o Vila Belenense, quem que vai estar à beira do campo comandando o Rio Branco? Ele? Só vou voltar lá. A gente precisa superar só a chegada e ritos finais burocráticos, mas tudo dando certo. A gente anuncia hoje ainda e ele vai estar com certeza quarta-feira no comando técnico. Vocês têm confiança dele ser regularizado? Não, vai dar certo. Vai dar certo.